Lucas 16. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. Ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Não, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui é o versículo 28. 27 em diante, ele disse, pois, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Mande quem? Lázaro. Que alguém dentre os mortos, por isso fica essa conotação, alguém dentre os mortos retorne à vida e vá à casa, né? Engraçado que o Lázaro foi o que foi ressurreto, né? Que ele depois de 4 dias. A gente não sabe se é o mesmo Lázaro, porque aqui é uma parábola claramente, né? Mas Lázaro aqui ainda não tinha morrido, né? Então, mas também é outra coisa que a gente poderia orar e explorar. Mas aqui voltando, né, no 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? É as Escrituras. Do Antigo Testamento, a Torá, os 39 livros, que é a Torá, né? É, mas está falando tá falando do Antigo Testamento, dos livros que eles tinham na época, as Escrituras, em resumo. Então, eles já têm as Escrituras. Lê as Escrituras, que lá tu tenha o caminho da salvação. Não, mas eles não creem, mas se alguém dentre os mortos. Então o que ele está apelando? Justamente aquilo, a gente entrou um pouco nesse assunto antes. Eu não, as pessoas, se elas verem que há o sobrenatural, elas vão crer. Então, deixa de lado a palavra e vamos para o sobrenatural. O sobrenatural vai revelar quem é Deus. E ele disse: não, se eles não creem, isso que a resposta aqui, né, na parábola. Se não creem que alguém nos pais, né, no caso ali de Moisés e os profetas, se eles não creem, não vão crer também, mesmo que um sinal sobrenatural ocorra. Então, o sobrenatural não é capaz de por si só produzir fé. No máximo, ele pode produzir até espanto, eu penso né? Perplexidade, mas ele não produz fé. O que produz fé, a gente já vai chegar lá. Então, essa é a direção. O nosso alicerce não é o sobrenatural. Nossa fé não está pautada no sobrenatural. A base é Moisés e os profetas, e para nós aqui o Novo Testamento também. Certo? Ou a base é as Escrituras, e não o sobrenatural. Então, nesse ponto, nós somos bíblicos. E essa é a direção.
Isso não exime o fato de haver o sobrenatural. E o próprio Cristo manifestou o sobrenatural. Agora, até fica mais uma prova de que o sobrenatural não gera fé, que Cristo fez milagres, Cristo curou, Cristo já operou vários milagres, e quando ele curou, quando ele ressuscitou Lázaro, um morto há 4 dias, porque podem dizer não, que tem uma série de doenças no passado que hoje a ciência cura. Isso é verdade. Uh, aquela que cai o pedaço, como é que é? Lepra é uma delas. Hoje tem cura, né? Tem tratamento. Eu acho que até cura com antibiótico, né? Eu creio que é uma bactéria, não tenho certeza. Mas outras coisas, por exemplo, no caso de Lázaro, que ressuscitou há 4 dias, isso não tem. Ele ressuscitou de 4 dias depois, né? Isso a ciência não é capaz de reproduzir. Você Não. vai saber, né, irmã? Mas assim, eu creio que não chega nesse ponto, porque ali está bem mortinho mesmo e já está apodrecendo, né? Tu tem que desapodrecer, né? Então é bem sobrenatural adentro. Você ressuscita pessoas de mortas a, sei lá, 10 minutos, coisa assim, máximo, né? 30 minutos, porque eles fazem massagem, que daí o tecido não morre, tá? Enfim. Mas você não traz de volta à vida alguém morto há 4 dias. Então, assim, o sobrenatural já existia e Cristo operou ele e ainda assim não creram nele. Ou seja, o sobrenatural não produz fé por si só. Ele é só um testemunho de que aquilo é verdadeiro. Mas ele tem que estar ligado às escrituras também, porque esse é outro ponto, né? Há manifestações sobrenaturais que o inimigo pode proporcionar. E essas, só que essas não. A escritura vai mostrar que aquilo não é de Deus. Né? Vamos dizer, benzedeira. Não é do Senhor, né? Nem vamos entrar muito, tem várias curas que não são do Senhor. É um operar sobrenatural, mas não é do Senhor. Então ou Cristo já estava profetizado nas Escrituras, em Moisés e nos profetas, que ele viria. Ou seja, ele não ele estava assim operando o sobrenatural, mas já era algo que a própria Escritura dizia que ia acontecer. Então não é uma invencionice, ninguém estava inventando nada e nem um sobrenatural que criava algo novo. Esse é o ponto. O sobrenatural dentro dos parâmetros do Senhor, porque como diz ali em Gálatas, né, Gálatas 1, que ainda que venha um anjo, se ele venha, ou seja, o sobrenatural, revelar algo que não é outro Cristo, não receber, não aceitar, seja anátema. Então, o sobrenatural ele não se sobrepõe à Escritura. O sobrenatural ele cumpre a Escritura e ele anda junto com as Escrituras, mas ele não sobrepõe a Escritura. Vê que Cristo estava profetizado. O próprio Cristo, né? Eu diria que esse é o nosso exemplo suprassumo, né? Que é o nosso rei estava profetizado na Escritura. Então não se cria nada de novo. Esse é o risco, porque muitas heresias surgem quando tem não, é a Bíblia e mais alguma coisa. Essa é clássica, é também algo na reforma que surgiu muito forte. Porque, como a gente falou outras vezes, a Igreja Católica ela tem, e outras não, né, mas esse é o exemplo mais clássico da reforma, que ela tem é, como é que é, fonte de autoridade. A fonte de autoridade dela não é somente a escritura, só a escritura. A fonte de autoridade é a tradição também. Isso nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz da tradição. Então, há mais de uma fonte de autoridade. A tradição, não estudei tudo, não vou comentar mais muito sobre esse assunto, que não é um assunto que me aprofundei. Eu sei que há mais de uma fonte de autoridade e a tradição é uma delas. Porque vira uma espécie de complemento. Você teve uma escritura e você quase como se você continuasse a escrever a escritura. Então, coisas que ocorrem na igreja e que vão sendo colocadas na igreja acabam tendo tanto valor quanto a própria escritura. Ou profetas, né? Que podem trazer revelações do mesmo nível da escritura. E aí, o Papa é uma fonte de autoridade. O que ele diz, hoje já acho que já mudou, não sei direito, mas ou talvez não. Está fragilizado, mas é uma fonte. Mas é uma fonte.
Então, o ponto é, há mais de uma fonte de autoridade. E é aquilo que o Papa disse, se contradisser, não, mas é um complemento, é como se fosse uma continuidade da Bíblia. E aí a gente vê que não só nisso, mas em outras religiões, isso já aconteceu, de haver profetas, profetisas, né, que falam, e aquilo que aquela pessoa fala, no século XIX surgiram várias, foi uma onda, né, com os mormons, com os adventistas, com, enfim, com vários outros, né, os testemunhas de Jeová, que acaba sendo isso. Né? É um suplemento, né? Pelo menos a profetisa é um suplemento, é alguém que escreve e tá no mesmo nível. Né? Na prática a gente sabe que é assim. Uh, ali o Joseph Smith também recebeu uma revelação e está no mesmo nível. Então são coisas assim. A gente tem que. Esse é o zelo e o cuidado que a gente tem que ter com a escritura. Porque se nós cremos que Deus é poderoso, ele deixou essa escritura. E aí a gente teria que, se a gente quer, não, mas eu quero ter certeza que essa é a escritura. Então a gente tem que voltar mais atrás em muita coisa. Porque isso já é algo que foi já debatido e, e já é algo assim determinado. A questão dos 66 livros, eu me refiro. Por que os livros entraram? Por que não entraram? Basta dizer que o nosso Antigo Testamento é idêntico ao livro dos judaico, ao livro de fé judaico. É idêntico, é os mesmos. Ou seja, o que eles consideram apócrifos, nós também consideramos. E tem livros do Antigo Testamento apócrifo e do Novo Testamento. Aí a gente fala um pouco também do apócrifo, porque para ser, vamos dizer, para exceder a escritura, pode ser tanto apócrifo como tanto profetas como apócrifos. Qualquer coisa que se coloque num patamar. E aí a gente tem que começar a entender onde é que estão os limites. Porque isso é o que justifica aquilo que a gente conversou antes, o cessacionismo. Por que algumas igrejas, e principalmente essas mais dogmáticas reformadas, que são, vamos chamar de tradicionais, por que elas, muitas, ou explicitamente ou implicitamente, são cessacionistas? Que elas creem que os dons são lá da primeira geração. Acabou, morreu o último apóstolo, João, morreu, acabou, não tem mais Espírito Santo, não tem mais dom. Por que elas creem isso? Ou às vezes tem graus, tá? Eu já percebi, não, mas creem em curas, mas é com remédio junto, tem níveis, tá? Mas por que tem uma certa tendência ou existe isso? Por esse receio e essa ideia de que não, os dons ficaram, né? E porque assim, senão você tá como se estivesse abrindo a porta para novas revelações. Por exemplo, profeta. Vamos pegar exemplo, ministério profético. Esse é um que claramente Calvino botou um X. Tá? Eu também não estudei profundamente, mas o que eu li sobre Calvino, ele cortou. Ele tinha vários ministérios, mas o ministério profético não existia. Né? Então não era algo aberto, era algo mais doutrinário. Né? A reforma proposta por ele, que foi, eu creio que mais abrangente que a luterana. Mas qual é a ideia? Pelo que eu juntando assim do que eu já li, já ouvi, a ideia, o medo, o risco de que tem de que justamente isso que a gente falou, se estenda a Bíblia. Ah, então existe profeta ou não? Porque se houver profeta, vê bem, o profeta do Antigo Testamento, ele escrevia, vários deles tem capítulos, Isaías, Ezequiel, tá aqui, eu tô lendo vários, Daniel, são tudo profetas. Então, se tem um profeta no nosso tempo, pode ter aqui, né? Daniel, se eu sou um profeta, posso escrever. Vai ser o Daniel do Novo Testamento. Conseguem acompanhar o raciocínio que faz essas coisas acontecer? Então, existe profeta ou não existe? Mas a gente lê o Novo Testamento e existem profetas. Existe o dom profético na igreja de Coríntios, a gente vê. Estava lendo sobre isso aí e para ele buscar assim com mais empenho o dom de profecia, sendo que daí a gente teria que entender, estudar o que é esse dom, tudo, né, todo o papel dele. Mas existe ou não existe?
Bom, a própria escritura que os cessacionistas dizem que não tem, diz que tem. E onde é que diz que acabou os dons? Entende? Onde diz que cessaram os dons? A ideia por trás disso é muito esse, vamos dizer, esse choque que houve, né? Porque senão daqui a pouco vai ter um profeta e aí entra na mesma questão papal, que onde os papas escreviam e aí acabava virando uma deturpação que você tinha. Não, não é só a Bíblia. A Bíblia é o que o Papa disse e a tradição. Não sei se se resume nisso, né? Mas para mim é mais ou menos por aí. É, sem a gente querer entrar a fundo na doutrina católica, né? Talvez tenha mais coisas, talvez, mas que há outras coisas além da Bíblia, há. Então esse é o receio. E onde está o limite, né? Onde que a gente... Isso é algo que eu meditei, conversei com pessoas, meditei. A gente já vai chegar lá. Vamos deixar mais para frente, tá? A gente vai chegar lá nesse ponto aí da questão do espiritual, que a gente falou um pouco sobre cessacionismo. Vamos deixar em aberto essa parte do cessacionismo. Eu vou retomá-la depois, que a gente vai ler alguns versículos mais e para tentar entender mediante a própria Bíblia, porque essa máxima é uma máxima já mais antiga, a Bíblia explica a própria Bíblia, a Escritura explica a própria Escritura. Então vamos tentar entender e aí a gente volta para retomar a questão do cessacionismo e das manifestações espirituais. E por que que nós não somos cessacionistas? Isso é um ponto importante. Nós não somos. Tá. Mateus 15. Mateus 15. Eu vou ler ali. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eu vou ler mais alguns adiante ali. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá, podemos parar por aqui, mas o ponto aqui é a questão da tradição. E aí a gente vê uma igreja, ou mais igrejas, isso pode estar mesmo em igrejas que não digam isso explicitamente, mas pode estar presente. O peso da tradição. Há tradições que não transgridem, e nisso não há mal. Mas com o tempo, pode que as tradições comecem a tomar corpo e peso. E no caso aqui ele está dando esse exemplo aqui, que Deus tem uma palavra, honrar pai e mãe, e quem maldisser pai e mãe certamente morrerá. Mas eles dizem assim, no caso aqui da oferta é assim, ó, eu não preciso ajudar meu pai e minha mãe porque eu vou ofertar ao Senhor. Fica uma conotação, em parte é uma interpretação minha também, tá? Mas é a questão da avareza. Porque os fariseus é dito em outras passagens que eles eram avarentos, tá? É pão duro. Né? Na nossa linguagem, se for, na nossa atualizada é pão duro. Eles eram pão duros. Então, é um godô para os pais, né? Para não precisar ajudar os pais, que tu vai ajudar o Senhor. Não, essa parte aqui é a parte que seria para ti, é da sobra, né? Daí eles vão lá e botam no templo, porque aquilo aparece e é para manter a religião. Mas eles estão, através de uma tradição, invalidando a palavra de Deus, porque Deus manda honrar pai e mãe. E a vontade de Deus não é que você, na verdade, que você se disponha, se possível,
cada um sabe o seu limite, mas que você consiga ajudar na casa do Senhor e ajudar os seus pais. Mas eles eram pão duros. Talvez para alguns não dessem. E aí você vai orar, vai colocar diante de Deus e buscar honrar seus pais. Se tá seus pais passando fome, como é que você vai fazer? Acho que é daí quando chega assim que está faltando, ore a Deus, né? Se você, no caso deles, valia ainda a questão do dízimo. O dízimo era lei, então tinha que dizimar. Essa oferta aqui não é muito clara, mas fica uma ideia de hipocrisia aqui, porque ele chama de hipócritas aqui. Então a hipocrisia e a avareza era algo presente. Por isso que fica essa ideia de que era um godô. Era um aplique que eles davam nos pais e tal, para não botar. Não, o dinheiro vai para o templo. Entende? E além disso, isso era algo da cultura já, como fala da tradição. Mas o ponto é aqui, mais do que essa lição específica, né, se é avareza e hipocrisia, o ponto mais aqui é a questão da tradição. A tradição sobrepor o mandamento do Senhor. A tradição está acima da escritura. E aqui claramente Jesus diz que não. Tá? Há tradições que eu não vejo que ofendem, né? Os judeus, eles têm ainda aquele pãozinho que é assim, é um biscoito que é tipo faz assim, tem uma voltinha assim, dá duas voltas, né? É o bretzel, depende do lugar, chama. Tá, isso é um tipo de comida, uma coisa assim que não agride, não entra em choque, né? Mas tradições que se chocam com a palavra tem supremacia. Então aqui a gente já vê que essa não é a direção do Senhor. A tradição não tem essa força. E certamente homens não, porque ele diz aqui, ó, mais seguindo, mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito dos homens. O Papa não é um homem. Então é nesse sentido que não as coisas dos homens não se sobrepõem nem dos homens. Aí alguém vai dizer, tá, mas Paulo não é homem? Não, Paulo é homem, mas claramente houve o sobrenatural intervindo na vida dele e toda a obra, legado que ele deixou é claramente ligado à palavra. Você vê que está em perfeita harmonia com aquilo que Cristo fez, com aquilo que ele pregou. Há essa sintonia. Então o próprio Espírito testifica de si mesmo. Sendo que daí essa questão não, mas aí pode vir alguém do mesmo nível de Paulo e pregar. Não, a Bíblia se encerrou. Pode ter pessoas, eu não sei quem Deus vai colocar na frente de quem, e quem é mais, quem é menos, mas a questão de escritura nós encerramos aqui. Paulo é mais, Paulo é menos. Então, esse é o ponto, e essas são as hierarquias que a gente tem. As traduções não são proibidas, eu acho que elas são até uma coisa dos homens, mas elas não podem invalidar a escritura. E nem tampouco ordenanças de homens, porque tem coisas que viram aqui, porque ele começou aqui a questão do lavar as mãos. Vira uma ordenança. Não, agora eu estou obrigado a lavar as mãos. Não, tu vai lavar porque é importante lavar, por higiene. Mas não, então essas ordenanças de homens acabam tomando o mesmo nível da palavra, da Bíblia, da Escritura. E isso que vai em choque. Esse é o ponto. Ninguém é proibido de lavar as mãos. Jesus não disse para não lavar. A questão é que isso se tornou uma ordenança e um ponto de observância. Por que eles não lavam as mãos como se eles estivessem cometendo um pecado? Não. É uma tradição. Se quer seguir, pode seguir. Quer não seguir, não precisa seguir. Claro, eles podem comer porcaria e ficar doente. Mas aqui havia um objetivo de Jesus mostrar algo maior. Dele fazer dele esclarecer esse ponto aqui. Então não é que a gente não está proibido, aliás, devemos lavar as mãos, sim, mas não é uma ordenança bíblica lavar as mãos. E sim que a gente cuide de si, que é templo do Espírito Santo, que a gente tem que ser higiênicos, né? Coisas assim, mas de uma forma simples, não de uma forma de mandamento. Então, com isso a gente começa a delinear o que é o sola escritura. Somente a Bíblia e os 66 livros e o perigo que tem por trás, sendo um estratagema de Satanás, querer abrir a nossa mente de forma que a gente comece a pensar, não, mas pode ter outras coisas. Pode vir um profeta no nosso tempo e revelar. Não, mas está na Bíblia. Ele não nega a Bíblia. Ele anda com a Bíblia embaixo do braço
Só que ele é um profeta que ele fala e o que ele fala tem o mesmo peso bíblico. Não preciso nem ler a Bíblia. Porque ele fala, falou, tá falado. Esse é o perigo. Colocar pessoas no mesmo patamar, pessoas, profetas do nosso tempo, seja coisas que ele escreva, que daí vira, mas esse peso, não sei se fica claro, porque tudo é uma coisa, tá, mas então alguém não pode pregar? Pode, deve pregar. A questão é que nós temos que crer pela fé que são os 66 livros. Como eles chegaram, tem todo um caminho que aconteceu. E aí a gente acaba entrando muito em teologia, né? Eu acho até bem interessante, eu gosto bastante de história e da história das coisas, né? Mas eu não acho que que isso sirva mais para a gente como estudo bíblico do que como edificação. Eu não acho que isso sirva para fortalecer a fé. Porque eu já creio que são 66 livros. Eu vou ler porque eu quero conhecer a história da igreja, como é que as coisas aconteceram, mas não para provar se são. Eu não estou botando isso em dúvida. Quando eu leio, e eu até gosto de ler, quero ler os primeiros concílios, aquele concílio de Nicéia, não sei o quê, depois teve outros e como é que eles surgiram, acho muito interessante. Mas eu não estou com isso colocando a Bíblia, os 66 livros à prova. Daí isso passa também pela questão, daí, como a gente falou, de profetas, de papas, né, de pessoas e de apócrifos. Ah, mas como é que foi? Tudo isso aí teve uma caminhada e tudo isso coloca em risco a fonte de autoridade. E esse é o ponto que daí realmente é um divisor de águas. Né? Porque senão você poderia dizer, não, Paulo revelou um Jesus, mas há uma nova revelação de Jesus. O que impede isso? Se a gente não entender que a Escritura se encerrou aqui, ou uma visão, vamos dizer, uma nova interpretação em cima, né? Então, este é o ponto que a gente tem que ter. Acabei, né, me estendi um pouco aqui na questão dessa ideia, mas a gente tem que ter essa clareza e nessa doutrina, pelo menos nós cremos, já nos constituímos dessa forma e assim a gente é, né? Mas vamos seguir mais adiante, então. Eu vou ler alguns versículos aqui, tá? E aí, se quiserem acompanhar, eu até posso mandar depois para vocês, ou se quiserem ir anotando, aí fiquem à vontade, mas não precisa. Se quiserem folhear, vão, mas só para não tomar muito tempo eu já vou lendo. Eu dou o versículo e já vou lendo. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso Paulo escrevendo em Romanos. Porque tudo o que dantes foi escrito, está falando do Velho Testamento, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está falando da Bíblia, né? Da fonte uh, do nosso consolo e da nossa paciência está nas Escrituras. 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Tudo isso lhes sobreveio como figuras. Está falando de quem? Das coisas que aconteceram no Antigo Testamento, como a travessia do deserto e uma série de coisas que são figuras. Que sejam para aviso nosso. Porque essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento são sombras das coisas espirituais que também se refletem no nosso tempo. Mas estão nas Escrituras. 2 Timóteo 3, 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E que desde tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Jesus Cristo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aqui claramente coloca as escrituras como divinamente inspiradas e que elas podem nos fazer sábios e aptos à salvação pelas escrituras.
Então, só que isso aqui ele mesmo estava redigindo escrituras, sabendo ou não, consciente disso ou não, ao escrever para Timóteo, ele mesmo estava escrevendo escritura. Mas uma coisa importante, a geração que testemunhou Jesus visualmente foi só aquela. Pessoalmente, e Paulo é anexo a isso, porque ele testemunhou, ele foi contemporâneo dos que conviveram com Jesus, e ele viu Jesus numa manifestação sobrenatural. E ele não é que, como hoje você tem uma revelação agora, como elas existem, mas é outro tipo. Isso nós vamos falar sobre o cessacionismo e qual é o nosso viés assim disso aí. João 5, 39 a 47. João 5, 39 a 47. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus falando para os fariseus. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O que Jesus está dizendo? A própria escritura testifica de mim. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão saber que se vocês conhecessem a palavra, saberiam quem eu sou. É isso que fica nas entrelinhas. E não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, ele é a fonte da vida. Eles não estavam querendo receber, eles tinham um ranço com Jesus. Não queriam ir a Jesus para ter vida com ele. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Ou seja, Jesus não veio por si mesmo, ele veio como enviado. Ele não se auto-escolheu. Ele foi enviado e escolhido, eleito por Deus, vai lá, e sendo ele próprio Deus. E esse não é aceito. Agora, se alguém se envia a si mesmo, quem fala de si, esse era aceito, porque fala a mesma linguagem. É isso que Jesus está dizendo para eles. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Que é o que os homens fazem. Um astuto enganando o outro astuto, sendo mais astuto, e astúcia sobre astúcia. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Um pouco da que a gente falou, lembra da questão de buscar a boa reputação, essa questão da honra é um pouco disso. Buscando reputação e boa honra uns dos outros, sendo um cego guiando o outro. Eles estavam buscando um agradar os outros, um ser referência do outro, mas não estavam buscando conhecer o Deus. E às vezes, para agradar a Deus, você, não sempre, mas muitas vezes, ou algumas vezes talvez, é necessário desagradar os homens e não ah, talvez deixar para trás essa honra que os homens vão nos conferir, né, nos render. E só que isso nos dá vaidade, o que nos prende a isso é a vaidade. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Não sou eu que vou acusar vocês. Quem vai acusar vocês é o próprio Moisés, que vocês dizem que são seguidores de Moisés e não de mim. É o próprio Moisés. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim. Porque o mesmo Deus de Moisés é o Deus de Jesus. Se estivessem no mesmo espírito, creriam, porque se eles são assim com Jesus, eles seriam assim como. Lembram como o povo era contra Moisés e como ele teve que segurar a barra? Como foi difícil? É o mesmo povo que era contra Moisés no tempo de Moisés, é o povo que é contra Jesus agora. Muitos que fazem parte da religião, no fundo, se opõem a essa liderança, aquilo que Deus quer, na verdade, que Moisés também não se escolheu, né? As coisas aconteceram para ele e Deus fez com que elegeu ele, né? Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então está dizendo, no fundo, esse Moisés que vocês dizem acreditar, nem nele vocês acreditam. É um subterfúgio para conseguir gerar acusação e para conseguir gerar confusão e manter o domínio, porque é tudo uma questão de controle e domínio. É isso que está em jogo.
o domínio e o controle. Né? E eles não queriam abrir mão de coisas e também estavam presos à ignorância, não, sabe, presos à questão de tradição. Por quê? Porque não estavam focados na escritura. Porque a tradição, essas outras coisas é, tomavam o espaço na mente e no coração deles. A tradição, outras coisas, a honra uns dos outros. O que importa é que os irmãos vão dizer, e não o que está na palavra. Então volta na questão do foco na escritura. Porque se tivessem focados na escritura, seriam como João Batista. E aí João Batista não era aceito entre eles. Esse é o ponto. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem, é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra que está se falando é aqui. Tanto a palavra dita, né, pregada, como, mas sempre em cima da palavra escrita. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu vou seguindo aqui. 2 Tessalonicenses 3,14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Aqui ele está falando num contexto de a palavra que Paulo estava dando, o ensino que ele estava dando. Aqui eu acho que foge um pouco da questão do solo escritura, mas a exortação que ele estava dando era para que se seguisse numa direção de santificação. E aí aqueles que não queriam andar nessa direção de santificação, o que acontece? Se você deixa a coisa andar como quer, isso também não é amor. Porque as pessoas daí não aprendem, não tem assim, fica um clima de permissividade, e aí acaba desviando outros, ou acaba, né, criando esse clima de tolerância, de tudo pode, e aí as pessoas também se desviam. E também não é amor. Eu acho que esse versículo foge um pouco do solo escritura, mas é um dos que eu tinha anotado. 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Então, aqueles que receberam a palavra da pregação não receberam como palavra de homens. Porque se a gente busca, se a igreja está no caminho, está no espírito, aquilo que é pregado não é do pregador. Ainda que o pregador pode estar, ele não é perfeito, nunca é, mas a gente tem que separar também um pouco a pregação do pregador, ainda que ele tem que ser um bom testemunho, mas não é uma pessoa perfeita, né? Mas ele tem que ser um bom testemunho, mas tem que separar. Mas o que é pregado, como a gente falou, aquele evangelista na África, ele falava multidões. A vida dele podia ter problemas ou não, ou passar por fases também, né? Tem isso. E aí, só que o que ele pregou ali é de Deus. As pregações que você ouve lá, não, essa palavra é do Senhor. Eu não sei da vida dele, eu tomo para mim aquilo que é pregado. Então é isso que ele tá falando aqui. Mas vamos seguir mais aqui. Deuteronômio 29, 29, que é um ponto importante também. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E aí a gente vê a Escritura não é encoberta, é revelada. Claro que há ensinos que o Espírito Santo nos dá que são encobertos, que a gente tem que buscar com oração, com jejum,
buscar entender as coisas mais profundas do Espírito, mas tem coisas que são reveladas para nós, que Cristo morreu na cruz, que são mais assim visíveis, e as que são mais profundas, que a gente vai acessar com busca, com se aprofundando, com oração. Mas tudo isso nos é revelado. Agora tem coisas que não são muito claras. Puxa, e aí o que acontece com o feto, com o aborto, com um bebê que viveu um dia e morreu? Há coisas que eu não consigo encontrar explicações assim claras. Eu não tenho essas respostas, pertencem a Deus. Talvez tenha a resposta e eu não tenha percebido ainda. Aí seria, alguém pode até me mostrar e eu ficaria muito feliz, mas talvez não tenha mesmo. Talvez não seja eu. Então, e outras coisas, né? Ou talvez tenha respostas que são mais ocultas, que estão nas entrelinhas, como a gente comentou, algumas entrelinhas. Enfim, ou então tem coisas que Deus não revela, não revelou. E aí isso a gente tem que saber. Então há as coisas reveladas e as não reveladas. Mas a Bíblia, a Escritura está revelada a nós. Então é isso que a gente tem que ter, essa clareza e esse entendimento que a Bíblia se encerra aqui. Então, retomando a questão do profético, um dos papéis de um profeta seria revelar segredos do coração, aqueles que estão presentes, para edificação, para fé. Ó, o Senhor me diz que tal coisa, aquilo que tu perguntou para ele, e isso se vem com confirmações. Não pode ser algo. Isso existe, e existe no nosso tempo. Seja por coisa, por testemunhos que eu já escutei que são verdadeiros, por coisas desse tipo. Já tive outras experiências pessoais, não essa em específico, mas conheço pessoas que tiveram. Então é algo presente. O próprio pastor Alan também é um que teve uma revelação de um profeta na vida dele quando estava num momento de indecisão. Então, para coisas pessoais, a abrangência, né, juntou um pouco fez essa reflexão, conversei com outras pessoas, né, a abrangência, eu diria, daquilo que é revelado espiritualmente determina. Porque há revelações pessoais, ou para a igreja, isso aí não está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia que você vai, porque nem esse, no caso, esse evangelista que a gente comentou, aonde está na Bíblia que aquele evangelista tem que ir para a África? Isso é uma direção de Deus na vida dele. E se não vem por alguma revelação sobrenatural, seja sonho, visão, algo do tipo, como é que ele vai saber? E Deus tem que confirmar. E Deus, você pode pedir que Deus confirme. Senhor, eu não sei se é da minha cabeça, confirma. E Deus confirma daí. Se é do Senhor, ele vai confirmar. Entende? Então, nessa direção, não é o sensacionalismo está errado, está equivocado. Porque Deus fala assim, Deus tem direção sim para a igreja. Agora, para aqueles que determinam que não tem, não tem. Lembra que a fé, onde não há fé, Deus não opera. Lembra que Jesus que ia em cidades e daí não havia fé, não tinha como curar? Ele não curava? E lembra que aqueles que tinham fé, mesmo tipo aquela mulher sírio-fenícia, nem judia era. Dos cachorrinhos, lembra? Né? Que ela pede que a filha dela está endemoniada. Mas a minha filha está endemoniada, cura ela. Não, mas eu vim para os filhos, que tá falando dos judeus. Os cachorrinhos, no caso os cães, é uma ofensa isso. Mas os cachorrinhos comem as migalhas, então ela se humilhou. E isso por saber que ela estava diante de uma autoridade espiritual. Então isso é fé, ela conseguiu. E isso aí é o que deu permitiu que ela fosse curada, a filha. Onde a fé, Deus opera. Onde não há, Deus é diferente. Deus não vai operar assim. A fé e o coração quebrantado. Né? Coração quebrantado. Então, se a pessoa crê, se a pessoa fecha essa porta, por isso que isso aí acaba virando um ambiente contagioso. Onde se determina, onde essas coisas são. Deus quebra qualquer barreira. Mas é uma coisa que se observa. Onde há uma ambiência de sensacionismo, vai permanecer sensacionismo. E quem participar daquilo vai tender vamos dizer, se alimentar dessa unção. E vai ter essa visão também.
E não vai ter as experiências e vai ser. Não. Uma coisa confirma a outra, não querendo dizer que aquilo é verdadeiro. É a tal bolha, como a gente fala. Né? As coisas se confirmam. Não, tá vendo? Eu aqui, ali, o fulano, o Beltrano e tal, ninguém tem. Então não tem. É que se tiver, vai ser, fica uma coisa restrita, ninguém tem coragem de falar. E ou as pessoas nem buscam e não tem, porque isso também depende da busca. A Bíblia, a palavra nos direciona a gente buscar as coisas espirituais e não ficar só acomodado, aguardando que aconteçam, apesar que também o Senhor é soberano. Eu tive um momento que eu não estava nem buscando e tive uma experiência. Então Deus está acima disso tudo, né? Mas é a direção bíblica da gente buscar e buscar com empenho. Então, esse seria o limite, e essas seriam as razões de quem é sensacionista ser assim. Muito uma coisa lá de trás, onde houve esse pensamento, não. Olha, se for espiritual, então pode querer as pessoas deturpar ou querer se projetar como profetas e tu nem lê a Bíblia, tu só escuta o líder. Isso não é de Deus. Né? Temos que ser berianos, né? Só que também esse pensamento é errado. A própria Bíblia, que quem se diz tão bíblico e sensacionista, né, apregou dessa forma, a própria Bíblia que ele defende diz o contrário. Então, por isso não somos sensacionistas. E ali há uma certa dualidade. Igrejas que talvez se coloquem muito buscando dons do Espírito acabam, possivelmente, eu não sei, aí depende da prática de cada uma. Mas pode acontecer de ficar, tipo, palavra em segundo plano. E aí o que interessa é dom, sobrenatural, e também não é essa direção. Claramente no primeiro texto que a gente leu, a gente vê que não é. A direção, o alicerce é a escritura. Se não crê na escritura, não é dom e sobrenatural para que a fé e aí cresça. Não. A escritura, temos que conhecer a escritura, mas há dom sim. E há manifestação sobrenatural sim. Fica 880, né? Cada um na sua bolha. Pô, isso, a gente talvez até estamos caricaturando um pouco aqui, É. mas há um pouco disso. Pela experiência nos mostra um pouco disso sim. A história mostra. Uh, mas essa hierarquia, a gente tem que ter a Bíblia como regra de fé e as manifestações do Senhor ocorrem, mas não são, como é que vamos dizer, elas não vão contrariar e nem colocar agora, pronto, agora tem um novo profeta, porque isso facilmente acaba tomando o lugar de Cristo. Você nem lê mais Bíblia e você está vendo lá o cara que ele está no palco, ele grita, ele fala. Não tá, ninguém é proibido de pregar para 1 milhão de pessoas, né? Isso até pode ser uma grande benção, mas pode não ser também. Então esse é o ponto, né? E tá ali um pouquinho. Sobre sensacionismo, agora retomei o assunto e esse era o ponto. E aí vamos. Tem mais alguns versículos aqui que eu queria trazer. Deuteronômio 32, 46 e 47. Disse-lhes: Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós. Jeremias 8:9. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Rejeitaram a palavra do Senhor. Os sábios rejeitaram a palavra do Senhor. Provérbios 30, 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura.
escudo para os que confiam nele. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. E isso aí entra na questão dos acréscimos, né, como a gente comentou. Eu acho que a gente pode encerramos por aqui. E aí a ideia é que a gente realmente entenda nosso alicerce, sendo a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, que isso não exime os dons espirituais, não exime as manifestações, mas elas não vão contrapor e nem complementar a palavra. E nem nos colocar como sendo, isso é outro risco do profeta, ser um intermediário entre os homens e Deus. O profeta, nem o pastor, não são intermediários entre, não, esse papel não é ocupado. E há esse risco também. Aí há manifestações sobrenaturais, o profeta revela coisas irreais e daqui a pouco ele pode querer se apossar dessa identidade. Então são contra essas coisas que talvez alguns movimentos se opuseram e aí entrou essa questão do cessacionismo. Então, onde eu sei, Calvino não tinha um ministério profético, sendo esse o motivo. Do calvinismo, muitas igrejas surgiram. Muitas, até hoje. E aí, talvez isso explique, em parte, né, esse viés cessacionista, principalmente dessas tradicionais. Né? E aí houve movimentos pentecostais que romperam com isso, John Wesley, né, com a metodista, depois teve o movimento da Rua Azusa, aí teve vários, né? Que é um despertamento, quando isso acontece? Sempre olha, se eu pegar os avivamentos, é sempre pelo viés espiritual, do Espírito Santo, sabe, rompendo essas barreiras que ficam dogmáticas, só focadas no ensino árido, assim, cru. Não tem mais, então Deus não fala com nós, é isso que está dizendo em resumo. Porque se você abrir a possibilidade que Deus fala conosco, meros réis nós aqui, né? Se Deus fala com nós, então há profecia, porque Deus pode dizer uma coisa sobre o outro, sobre ti, sobre o outro. Então Deus não fala mais. Só esperando ali, né? E viver esse mundo. O que eu vejo, muitas vezes nesse tipo de igreja, pode haver um foco daí só nas coisas desse mundo. Em coisas sociais, atividades sociais, sabe? Isso também não é bom. Também é nocivo, né? A gente já falou muito da prosperidade, mas essas coisas também são nocivas. Acaba que você tira o foco das coisas de Deus. Então Deus é soberano e ele, se quiser se manifestar, ele se manifesta sim. Ele não vai contra a própria palavra dele. Mas ele quer se manifestar, ele se manifesta. Há manifestações sim, há falar em língua sim, tudo isso existe. No nosso tempo. Tudo que está na palavra aqui pode acontecer. Até uma pessoa com a perna para trás, a perna, né, a gente orar e a perna virar para frente. Tá? Mas isso depende do querer do Senhor, que daí estamos falando já de milagres mais ostensivos. Então, caiu tudo. Mas com isso encerramos. Eu vou encerrar aqui o áudio.